programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o protagonista de Santos Dumont no filme A Saga de Foz do Iguaçu, o comerciante José Miguel Simões Neheme. Miguel, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço o convite por estar participando mais uma vez aqui desse programa e com muita honra eu volto a frequentar essa casa. Miguel está aqui em nosso programa, hoje vestido a caráter de Santos Dumont, porque estamos iniciando o centenário do voo no 14 bis, foi 14 isso? 14 bis. O primeiro voo com propulsão planado. Propulsão própria. Com propulsão própria. Isso foi em 1906. 6, perfeitamente. Miguel, você já voou alguma vez? Já. Quando foi isso e como é que foi? Bom, recentemente eu fui até São Paulo, capital, visitar a minha mãe, que tem 95 anos. Foi um voo excelente, fiquei amigo do comandante do avião. No retorno, para a surpresa dos meus conterrâneos hoje de Foz do Iguaçu, eu vim vestido de Santos Dumont, o voo todo, e desci no aeroporto, só que ninguém... Você voltou assim, vestido de Santos Dumont, e qual foi a reação no aeroporto de Guarulhos, fui abordado por várias pessoas querendo bater foto, querendo saber quem eu era, e curiosidades. E você aproveitou e já fez propaganda de Foz do Iguaçu? Fiz e faço hoje, porque Foz do Iguaçu é uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Sim. Você começou a se vestir de Santos Dumont depois que você participou do filme A Saga de Foz do Iguaçu. Perfeito. Você parece que desenvolveu um carinho pelo personagem e eu vejo que sempre você está aparecendo vestido a caráter. Porque eu incorporei, gostei, estou tendo um apoio de... Nada sobrenatural? Imprensa, nada sobrenatural. Da imprensa, um colega do jornal, Chico Alencar, que sabe muito sobre Santos Dumont, está me ensinando muito. A própria Foz TV, que está me dando o apoio. O jornal Primeira Linha, que está sempre me apoiando. Os empresários de Foz do Iguaçu, de uma maneira geral. E eu me sinto muito bem. Não é com o intuito de querer ganhar alguma coisa ou querer me aparecer. Eu me senti bem fazendo esse papel. Gostei do que eu faço. E qual foi a sua participação nesse filme A Saga? Como que foi? A saga conta a história que Santos Dumont, quando ele estava do lado do argentino. Segundo o relato do Chico Alencar, que conheceu a dona Elfrida Engel aos 16 anos, o pai dela, o senhor Frederico Engel, comunicou ao prefeito, então, Jorge Schimmelfeng, que Santos Dumont estava. Mas está no filme A Saga? Do filme A Saga tem uma pequena participação. Foi quando foi feito um baile que o Jorge Schimmelfeng fez para o Santos Dumont. Sim. E o Santos Dumont comparece a esse baile. Só que ele fica tímido, sentado num cantinho onde está relatado pelo nosso colega Chico Alencar. Ele fica quietinho do lado do piano, só observando as pessoas. E você lembra da tua interpretação, né, nesse lembro. filme? Você poderia mostrar para nós aqui ou é difícil nesse momento? Não é difícil. Vou tentar fazer o possível. Foi? Foi no Café Concerto. Eu, como Santos Dumont, ele entrou sem o chapéu. Ninguém o reconheceu. Timidamente ele adentrou, ficou ali, olhou para todo mundo, ninguém olhou para ele. Aí ele coloca o chapéu. Assim que ele colocou o chapéu, todo mundo, é o Santos Dumont. É o que caracterizou mais a presença dele. Aí as pessoas começam a abordá-lo e ele cumprimenta um por um. Aí vem o dono da terra das cataratas. E ele vem se apresentar. Muito prazer conhecer Nova inventor de aeroplano. Eu falei, pois para mim não é. Fique sabendo, senhor, que hoje mesmo, ou amanhã, em Lombo de Muro, irei até Curitiba falar com o governador Afonso Camargo para transformar isso num parque nacional. Até logo, passar bem. Foi mais ou menos assim a interpretação que eu fiz. Sim. Mas isso é histórico, provavelmente, com testemunhas que presenciaram. Sim, e aí agora é relatado no filme. É relatado no filme pelo diretor, o Manaus, Sim. que fez esse coisa. E o Sadi que contracenou comigo. E vamos ver se ele um dia pode vir aqui, aproveitar esse ano, que é o ano do Santos Dumont,
o Sadi poderia vir fazer um tete-a-tete aqui. Não, ele será convidado, sim, posteriormente. É lógico que ele tem muita coisa para falar sobre o filme. Até eu gostaria que você falasse sobre esse filme que ninguém viu. Eu falo com as pessoas, ninguém assistiu. Eu assisti, mas não foi a minha participação, eu não cheguei a ver ainda. Você não sabe, então. Você Não assistiu sei. ele parcial. Eu assisti uma parte que os atores de Foz do Iguaçu, que por sinal, por excelência, uma delas, uma moça que trabalha aqui na Foz TV, inclusive, excelente atores, nós temos de Foz do Iguaçu. Só que eu não sei o que ocorreu, se foi falta de verba do município, o que ocorreu exatamente, eu não sei. Seria o caso de descobrir, principalmente nesse momento, que o filme poderia ser passado para o Brasil. Para o Brasil e, quiçá, para o mundo, né? Porque Sim. a França adora Santos Dumont, ele é praticamente adotado como um cidadão francês, sendo que ele é brasileiro. Então você tem certeza que na França faria o maior sucesso o filme? Tem hoje, inclusive, uma estátua, segundo informação de uma moça, que é amiga do meu filho, que morou na Itália, que é uma estátua do Santos Dumont em Portugal. Sim. Num alto de um prédio. Uhum. Ele é referenciado em toda a Europa, por ter sido ele o inventor do avião. No teu ponto de vista, ele é mais reverenciado lá do que aqui? Ele é mais reconhecido lá fora do que no Brasil. Infelizmente, o meu ponto de vista, isso não quer dizer que seja a realidade, mas eu penso assim, pelo que eu estou vendo agora, que até eu mesmo, agora que eu estou ficando apaixonado pelo personagem que foi Santos Dumont. Você conhece, você já estudou a história do Santos Dumont, está a par de tudo? Estou estudando, algumas coisas eu tenho conhecimento, nem tudo. Como eu disse já anteriormente, o Chico Alencar é um expert no assunto. É um expert, ele tem muito conhecimento, ele gosta realmente e ele sabe muito. Vamos ver se trazemos também o Chico de Alencar aqui para falar sobre Santos Dumont. E ele sabe e fala com conhecimento de causa porque ele conviveu, ele conversou fez a última entrevista com a dona Elfrida, aos 79 anos, e ela contou, quando ela tinha 16 anos, que ela conheceu pessoalmente Santos Dumont. Até que, quando o pai dela ficou morrendo de medo, que ele estava, um tronco que veio da serraria, parou na garganta do diabo. Santos Dumont, tranquilamente, foi caminhando e parou em frente e ficou contemplando aquilo ali. Uhum. E todo mundo, o seu Frederico Engel, ficou apavorado, todo mundo com medo e no maior silêncio. Porque ele foi até a garganta do diabo? Estava em cima da garganta do diabo, ali olhando, admirando. E aí quando ele voltou, todo mundo respirou aliviado, porque ele podia ter caído, né? Uhum. Ele falou, não se preocupe, as alturas eu me intimido. Uhum. Ele já tinha gosto pelas alturas e pelo perigo, né? Pelo perigo. Ele não tinha medo. Sim. A única coisa que ele tinha medo foi quando ele, pelo que eu li, o livro que eu peguei da Fundação, na Biblioteca Municipal, que tem o nome da dona Elfrida, e foi hoje mesmo, eu estive lendo o livro, e quando ele, no livro, esse livro, inclusive, que o pessoal pode pegar na Fundação Cultural, que está à disposição para todo mundo conhecer alguma coisa sobre Santos Dumont, tem mais livros. Então, o que ocorre? O exército francês pediu para que ele sobrevoasse, e ele sobrevoou. É a única coisa que ele pediu, que nunca usasse os aviões contra a América, principalmente contra a prata dele, que é o Brasil. Uhum. E o que causou a morte de Santos Dumont, o suicídio dele, aos 79 anos, aos 59 anos, foi quando ele viu, ele estava no Guarujá, os aviões passando na Revolução para atacar o palácio. Ele já estava em depressão, ele estava se cuidando na Suíça. Sim. Miguel, nós vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouco, porque nós vamos agora para o intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta com o segundo bloco do programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o Santos Dumont, nosso amigo Miguel. Miguel, antes de você falar sobre o suicídio de Santos Dumont, que você já havia começado, eu gostaria de concluir um pouco, falar mais sobre o filme A Saga, que eu acho um importante marco da história de Foz do Iguaçu,
A Saga de Foz do Iguaçu, que teve inclusive investimento da Prefeitura, da Itaipu, de vários órgãos. E eu gostaria de saber aonde que está esse filme. Muita gente me pergunta, eu já tentei saber alguma coisa. Eu gostaria que você, inclusive, depois auxiliasse nesse ponto. Agora, partindo para outro fator que é muito importante, você disse que grande parte foi feito com artistas locais. Mas Foz do Iguaçu não tem artista. Como que saiu esse pessoal, esses participantes, figurantes e atores improvisados? Como saíram? Como eles se saíram no filme? Sim. Você, na tua opinião? Na minha opinião, de leigo. Tá? Saíram assim, de leigo, mais leigo que assiste televisão, que vejo filmes, que ouço falar de Oscar, fotografou bem ou não, lógico, né? Eu vi aquilo ali como atores profissionais. Sim. Um desempenho, uma desenvoltura, aquela moça que atira no cidadão lá, que estava de cabeça para baixo, um pedacinho de um filme que eu vi, de uma coisa assim espantosa, atriz local. Sim, a história ela fala do tempo do Cabeça de Vaca, desde o Cabeça de Vaca. Desde a descoberta das cataratas, pelo Cabeça de Vaca, e depois passa pela Coluna Prestes, isso, né, que foi a revolta, né, que foi promovida pelos tenentes. Perfeito. E que passaram por Foz do Iguaçu. Justo. E aí tem a Coluna Prestes, né? Aí aparece a Colônia Militar. A Colônia Militar. Justamente. Que depois passou a Foz do Iguaçu. A Vila. Né, a Vila do Iguaçu. Vila do Iguaçu. Né. Você tem um relógio aí que você falou que é parecido com o de Santos Dumont. Existe uma história que o Santos Dumont que inventou o relógio de pulso. O que você sabe sobre isso? Bom, eu vou falar o que me passaram. Esse relógio é de 1872, é um Roscoff patente, muito parecido com o relógio de bolso que o Santos Dumont usava. O que me passaram, não sei se é verdade, se é verídico, o fato que ele ganhou uma medalha de uma condessa na França, por ele ser quem ele era. E ele não tinha onde prender, ele amarrou no pulso. E ele precisava trabalhar Como ele tinha acabado de ganhar... Ele ele amarrou aquela medalha no pulso. E ficou. Um dia que ele desceu, se não me engano, foi em Paris, na França, desceu ali no Champs-Élysées. Alguém perguntou para ele quanto tempo ele percorreu quanto tempo ele gastou para percorrer determinado trecho. Ele falou, como que eu vou cair com o avião, não tem como olhar. Mas ele ficou preocupado com aquilo, segundo eu ouvi dizer. Nisso, ele era amigo do Cartier. Ele encontrou o Cartier e falou, Cartier, por favor, me ajuda. O pessoal quer saber quanto tempo eu gastei para ir de um lugar a outro. Quando ele fez assim, apareceu a medalha. O Cartier olhou aquela medalha. Falou, amanhã você tem a resposta. Aí já o Cartier presenteou ele com um relógio de pulso. Então, a ideia... Agora, quem que é o inventor? Porque existem muitas versões, nas escolas mesmo, ensinavam que o Santos Dumont pegou o relógio de bolso e amarrou aqui, e que foi o inventor do relógio de pulso. Eu aprendi isso. Sim. Depois eu fiquei sabendo que ele encontrou o Cartier e quando ele falou, me ajuda, como é que eu vou fazer? Que o Cartier viu aquela medalha. Sim. E teve a ideia de colocar no pulso. Mas não é uma ideia de propaganda do próprio Cartier, de promover? Não sei, tudo é possível, né? O Santos Dumont ele tinha grandes amigos. Sim. De renome. Degas, Cartier, eram pessoas da época, né? E ele se tornou o super-homem na Europa. Certo. Aquele homem franzino, de pequena estatura, que começou a fazer coisas espantosas, nunca quis patentear nada, nunca escondeu nada de ninguém, deixou a livre, assim, quem quisesse pegar e tomar dele, ele não se preocupou com isso. Sim. Quando ele ganhou o prêmio, ele dividiu, doou metade para os pobres e para os operários que o ajudaram. Você, voltando agora àquela parte do suicídio, que foi um triste fim para o Santos Dumont,
Existem várias versões, várias versões nos livros. Alguns falam que é só porque ele estava deprimido, e você falou de uma versão que ele olhou os aviões. Como é que foi isso? Ele estava no Guarujá e ele viu, no livro inclusive conta isso, e ele viu os aviões atacando, entrando na Revolução de 32. Quando ele viu, ele aproveitou a ausência do sobrinho dele. E ele era uma pessoa deprimida, ele estava se tratando na Suíça, ele veio para o Brasil. E ele ficou chocado e viu aquilo acontecer com o país dele, que ele não queria, a coisa que ele menos queria, a invenção dele ser usada para destruir... Para fins bélicos. Para fins bélicos, principalmente contra o país. Está escrito aqui no livro. Daí no hotel em que ele estava? Ele se enforcou. Se enforcou. Se enforcou. Isso foi enforcado. Sim, essa é uma versão que está neste livro que você tirou na biblioteca. Na biblioteca municipal, com o nome da dona Eufrida. Sim. Quando você estava representando aqui, você falou que ele chegou e fez uma declaração que ia no mesmo dia para Curitiba. No dia seguinte e tal. Aí ele foi e falou com o Afonso Camargo. Afonso Camargo. Que era o governador. Era até então o governador da província. Eu não sei como é que era dado exatamente. Eu não me recordo detalhes ainda. Sim. Mas ele falou com ele e o decreto-lei veio logo a seguir. Foi o primeiro parque nacional da América do Sul, América Latina. Sim, o primeiro parque nacional e tinha, se eu não me engano, 1.000 e poucos hectares, né? 1.038 hectares, coisa assim, que está relatada aqui, inclusive pelo Chico Alencar, muito bem relatado. Sim. E depois a ampliação foi feita por Getúlio Vargas. Justo. Getúlio Vargas. Que passou a... Que já atingiu uma área bem maior. Sim. Né? Atingiu os 130 e poucos mil hectares, né? Justamente. Teve um episódio, uma parte da história que mostra que Santos Dumont deu uma volta na Torre Eiffel. Justo. Como que foi isso? Ele tinha um prêmio estipulado para quem desse o prêmio em 30 segundos, 30 minutos. Era um prêmio de mais ou menos 50 mil francos. Isso, em torno disso aí. Valores assim, eu não Sim, se eu não me engano era 50 mil francos, né? E ele fez, mas no dia que está relatado aqui, que ele fez esse voo, Miguel, ele fez várias tentativas. Você vai continuar contando a história daqui a pouco. Vamos deixar o pessoal na expectativa, tá? E o programa 40 Minutos vai para o comercial e volta logo em seguida. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o Santos Dumont do filme A Saga de Foz do Iguaçu, o comerciante José Miguel Simões Neheme. Miguel, você é conhecido mais por Miguel, né, pela Sociedade Iguaçuense, aqui, Tio Miguel, tem um churrasquinho ali também, depois nós vamos falar do teu churrasquinho lá. E você estava falando sobre a volta o Santos Dumont, aquela volta histórica que ele deu na Torre Eiffel. Tá? Várias pessoas foram convidadas. E ele sempre foi. O dia parece que estava chuvoso, era para ir 25 jurados. Apareceram, parece, 5. E ele fez a volta, só que ele fez, era para fazer em 30 minutos. E ele fez em 30 minutos e 29 segundos, coisa assim. Então não foi aceito como ele sendo vitorioso. Mas depois foi revisto, é o que consta aqui no livro. Sim. Foi revisto o fato. Nesse livro tem uma foto, né? Você poderia mostrar para a gente? Tem a foto dele fazendo a volta e um dia que ele se acidentou, aqui ele dando a volta na Torre Eiffel. Essas duas fotos aqui, né? Duas. Aqui é o acidente Aqui e ali a volta. A volta. Sim. E tem mais uma foto aqui de quando ele... Tem a outra foto aqui, quando ele desceu, o povo aclamando o Santos Dumont. Sim. Pelo fato, quer dizer, os franceses valorizando o nosso brasileiro. Sim. Existe, a história conta que isso aí foi incentivo de um industrial. Sim. Não foi o governo, que nem muita gente falava, que o governo tinha apoiado. Não, foi um industrial do ramo petrolífero. Ele ofereceu um prêmio. Ofereceu um prêmio em dinheiro. De 50 mil francos. 50 mil francos para quem fizesse a volta naquele tempo.
e o Santos Dumont foi o vencedor. Ele pegou esse dinheiro, distribuiu, metade desse dinheiro distribuiu para os pobres e para os funcionários que chegaram a penhorar até as ferramentas de trabalho para ajudar o Santos Dumont. Ele era uma pessoa muito querida. Ele era de um carisma. Onde ele chegava, o pessoal gostava mais dele. Sim. Ele era igual o Silvio Santos, distribuía dinheiro. Justo. Então, daí todo mundo gostava e tal. O Silvio Santos, ele precisa de estar ali naquele programa? Não. Sim. Faz por Pelo satisfação, amor que né? ele tem, eu acho que ele sair, ele morre. Sim. Então, é a mesma coisa. E ele não queria nada para ele queria tudo. Ele queria para o Brasil, principalmente. Uhum. Ele era muito patriota. Muito patriota. Agora vamos falar um pouquinho da concorrência. Existe uma luta aí entre americanos e brasileiros sobre os irmãos Wright. Os irmãos Wright fizeram. O avião que eles fizeram, o aeroplano, era puxado por burro ou lançado por catapulta. Mas fizeram na surdina, não tinha testemunha. Depois que Santos Dumont se destacou com outros colegas, com dirigíveis, com o Demoiselle, inclusive, né? E com o 14 bis, eles quiseram reivindicar para eles a invenção. O Santos Dumont até ficou indignado, falou, vai, quer dizer que então o inventor da lâmpada, o Thomas Edison. Thomas Alva Edison, pô, o cara inventou a lâmpada, aí o outro inventa uma lâmpada melhor e vai falar que é dele. Só que ele botou o povo, igual o Santos Dumont fez. Lançou. Sim. Ele nunca reivindicou, nunca fez patente de nada, não precisou. Sim, e a história parece que não existem testemunhas com relação... Não, os irmãos Wright não tem nada testemunhado. Não tem... Agora, vamos condenar o povo americano para defender o que é deles? Ou nós é que temos que puxar a sardinha para o nosso lado? Sim. Vamos defender o que é nosso. Vamos ser mais patriota um pouquinho, né? Sim, e pelo que parece, criou-se até um ministério paralelo para este ano promover Santos Dumont mundialmente para que consiga-se resolver esse problema, esse problema que existe de definir quem inventou o avião. O Brasil parece que quer, nesse momento, resolver esse lado. E você, eu acredito que você vai ser muito chamado durante esse período, durante esse ano, para muitos eventos, para muitos acontecimentos locais. Eu me coloco à disposição, sem nenhum interesse financeiro, nada, porque eu gosto. E se acharem que eu sou merecedor de fazer esse papel, que vai me deixar muito honrado, sim, eu vou incorporar e estarei presente. Sei que o presidente Lula também está fazendo, está empenhado, apareceu no jornal, no Jornal do Iguaçu. Estão empenhados realmente em... Eu acho que todo o aeroporto do Brasil deveria ter pelo menos uma foto do Santos Dumont. E não tem? Que eu saiba, não. Então, está aí um momento, uma sugestão para que você faça isso. Uma foto dele. Porque se a Europa todinha reconhece o brasileiro, o pai da aviação, por que nós vamos deixar ele cair no esquecimento? E você parece que incorporou realmente o espírito de Santos Dumont quando você fala assim, que você vai trabalhar sem nenhum interesse financeiro. Não tenho, porque eu já estou com meus 57 anos. Então ainda dá tempo de eu interpretar mais uns 2 anos aí. E inventar talvez algum avião melhor dos que Inventar estão aí. não, já existem muitos aviões e foram todos baseados, porque ele, para levantar o voo pela primeira vez, ele fez várias tentativas. A hora que ele tentou contra o vento foi quando ele alçou o voo. E você é inventor também? Já inventou alguma coisa? Não, não inventei, não. Não? Não, ainda não. Não tive ainda esse prazer. Está aí uma coisa Eu tenho algumas ideias e eu estou tentando, para o benefício que eu tenho Foz do Iguaçu como a minha terra natal, apesar de eu não ter nascido aqui. E eu quero muito bem Foz do Iguaçu, porque é uma cidade maravilhosa. Você nasceu onde? Franca. Franca, São Paulo. Franca, São Paulo. É uma cidade muito boa. Inclusive, até na lista telefônica, tudo vem Sim. Franca, Foz do Iguaçu, vem logo em seguida. Tá, você estava falando que gosta de Foz do Iguaçu, por Gosto. quê? Porque aqui nós vivemos, são 50 e tantas etnias. Você não vê briga entre raças, religiões, credo, cada um respeita. Não, só briga de boteco, às vezes tem alguma. Mas não aquelas brigas internacionais. Não, entre raças não.
Nós Sim. temos templos muçulmanos, nós temos budismos, templo de Buda, nós temos várias. E todos se respeitam, Todos respeitam. convivem. Até agora não ouvi falar que houve nenhum atrito. Em 50 e poucas etnias, É. com credos diferentes. E até agora eu vivo na noite, eu tenho lá o meu comércio, você sabe disso. Sim. Eu vivo na cidade, eu não vejo o que falam de Foz do Iguaçu lá fora, ou que passam, querem passar uma imagem que não é verdadeira. Nesse ponto de convivência, Foz do Iguaçu é um exemplo para o mundo, tá, de convivência pacífica entre diferentes etnias. Né? De cores e credos. Sim. Daqui a pouco eu vou te dar uma sugestão de um evento que você poderia fazer, tá? Que eu acho que você está dentro da tua área. Mas antes eu queria que você falasse sobre quando o Santos Dumont veio a Foz do Iguaçu. Existe uma história que ele apareceu na Argentina, não apareceu em Foz. Não, ele estava Mas sabem como que ele chegou na Argentina? Ele veio por Rio? Porque na Argentina parece que não havia Não sei, estradas. eu não tenho essa informação, porque nos livros, quer dizer, os livros que eu tenho conhecimento, não falam sobre Foz do Iguaçu. Mas deve ter algum que fale. Mas com certeza, o nosso colega Chico Alencar, ele deve saber com exatidão. Você está fazendo muita propaganda do Chico, vou ter que trazer ele aqui. Mas é ele Eu que sou me ensinou obrigado. tudo. Ele está aqui, ó, de olho na telinha. Não, mas também Chico não- Alencar. Mano, Sim, vamos mostrar ali então. Vamos aproveitar aqui. Ele escreveu aqui, o Chico de Alencar é um especialista em Santos Dumont, então. ele é um conhecedor. E não tem quem discute com ele. Em Foz do Iguaçu, não conheço. Sim. Não conheço quem pode dar uma aula de Santos Dumont. Tá, você está falando que ele estava lá e dele foi convidado. E ele chegou a parar aqui, tinha Ele hotel veio, em Foz. Veio Hotel Brasil, Sim. onde é o HSBC, Bamerinos. Uhum. Sou obrigado a falar o nome, mas tudo bem. E do senhor Frederico Engel. Sim. O Chico entrevistou a dona Elfrida quando ela tinha 79 anos. Uhum. E ela narra com riqueza de detalhes para ele Sim. como é que foi, quanto tempo demorava para ir até as cataratas, a cavalo, Sim. ou de carroça quando chovia, e que ele ficou apaixonado realmente por Foz do Iguaçu. Você tem uma empresa também que é de churrasquinho e você é conhecido lá por Tio Miguel. Tio Miguel. Né? Você poderia se caracterizar de Santos Dumont para atender o povo e também uma sugestão. E que você crie lá, eu falei sobre um evento, que você cria o churrasquinho, 14 bis, alguma coisa assim. Né? Aproveitando, seria. esse é um ano que você tem que fortalecer a imagem de Santos Dumont. Então, vai aqui minha sugestão, para que você faça isso. Vamos fortalecer. E nós estamos chegando ao final do programa. Miguel, eu gostaria que você encerrasse me falando o seguinte, se existe alguma insatisfação em relação ao reconhecimento público, ou alguma coisa que aconteceu. Esses dias parece que você deu uma declaração aqui sobre uma apresentação ali no Parque Nacional. Eu acho que eu não coloquei bem. Eu fiquei insatisfeito. Não foi com a atriz que se encenou, porque ela é atriz, ela foi convidada, ela fez o papel dela. Mas talvez por falta também do pessoal ter tido o meio de se entrar em contato comigo, de me convidar para ir, porque eu iria. Sim. Assim como você já me convidou para vir várias vezes aqui, eu venho, e se me convidarem N vezes, eu venho com o maior prazer. Uhum. Porque eu gosto, realmente eu estou fazendo aquilo que eu gosto. E você, mais que ninguém, todo mundo que está aqui sabe que eu não estou pedindo nada em troca. Claro. Estou fazendo pelo prazer de fazer. É lógico que eu tenho as pessoas que também me apoiam muito. A imprensa de Foz do Iguaçu, o proprietário, diretor do jornal de Iguaçu, outros jornais de Foz do Iguaçu, Primeira Linha, enfim, a imprensa local. E muitas empresas têm te apoiado. Televisão também, a rede aberta, me aceito assim, até eu me espanto com isso. Por que eu sou tão quisto assim? Eu não achava que eu era merecedor de tanto. Sim. E por isso que eu me orgulho mais ainda de Foz do Iguaçu, o povo acolhedor que é. Então, te agradeço mais uma vez sua presença em nosso programa, tá? Agradecemos a teleaudiência do povo e aquele teleabraço a todos. Muito obrigado.